Oi, turma, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Aqui é para estar trazendo mais um vídeo de revisão para avaliação, agora da disciplina de História. Eu espero aí que os vídeos com esse resumão, antes da prova estejam ajudando vocês nas avaliações. Esse vai ser um vídeo bem mais curto do que os anteriores, que a gente teve aí mais de 20, 30 minutos. Teve um que quase chegou a 40, que foi de matemática. Então, vai ser bem rapidinho mesmo, é só um resumão aí para a prova de amanhã de História. Então, espero que vocês gostem, que vocês consigam aí ficar com a matéria mais clara na cabeça de vocês. E tendo qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a Pro, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Os conteúdos para estudar, para a prova. É a formação das primeiras sociedades, o surgimento da democracia, as formas de governo e as religiões monoteístas e politeístas. Então, esse vai ser aqui o conteúdo que a gente vai estar vendo nessa revisão. Começando aí pela formação das primeiras sociedades. Lembra que, lá no primeiro bimestre, a gente falou um pouquinho, sobre como foi a formação, da sociedade, como os povos começaram como povos nômades, depois aos poucos foram se tornando sedentários, e, com isso, que eles se tornaram sedentários, começou a ter o surgimento das primeiras aldeias, após a prática, da agricultura e da pecuária. Então, aqui a Pro colocou uma imagem para ilustrar, que eles começaram aí a se organizar aos poucos em pequenas aldeias. E a partir disso, com a sedentarização dos povos, começaram a se formar os pequenos grupos e foi necessário desenvolverem novas formas de tomar decisões e de realizar as tarefas. Então, antes, quando ainda eram os povos nômades, cada um ali tinha a sua tarefa definida para um caça, o outro vai ficar para cuidar de quem estava ali no mesmo grupo. Mas conforme foi, eles ficando ali em grupos maiores de pequenas aldeias, mais pessoas foram ficando juntos e precisando se organizar de um outro jeito para tomar decisões e de realizar as novas tarefas que foram aí surgindo e sendo necessárias. E aí, com isso, nessa questão de se formar as primeiras aldeias, de precisar tomar novas decisões e criação de novas tarefas, foi surgindo, as primeiras cidades. E a principal consequência, desse crescimento, foi a divisão da sociedade. Porque o que aconteceu? A vida deixou de ser igualitária, então já não tinha mais ali todos na mesma condição. As pessoas elas começaram a se diferenciar, a se dividir de acordo com o quão importante eram as atividades que elas realizavam. Então, quanto mais importante era considerada a sua atividade, seja na parte da agricultura, de ajudar ali na organização da própria cidade, foi ali tendo cada um a sua importância, sendo considerados aí mais importante, e aí foi tendo a diferença entre as pessoas. O que antes era todo mundo igual, começou a ter as classes diferentes aí que a gente chama. E as primeiras cidades que surgiram foram na Mesopotâmia e eram independentes. Todas elas eram independentes e cada uma havia um rei, funcionários e soldados que ajudavam o governo a garantir a ordem, a criar as leis, a cobrar impostos e manter a sociedade organizada. Essa formação, das primeiras cidades, a gente hoje considera aí como esse conjunto de pessoas e cargos, a gente chama de Estado. Na época não existia esse conceito, mas essa junção de ter uma pessoa governando, que era o rei, os funcionários, os soldados, que ajudavam o rei a manter o governo ali, criando as leis, garantindo a ordem e cobrança dos impostos, esse conjunto era chamado de Estado. E aí, com isso, a partir das formações das primeiras sociedades, a gente teve outras formas de governar, que foram criadas aí com o tempo e que a gente foi observando em outras sociedades. Por exemplo, lembra que na aula a gente comentou, sobre os gregos, que a gente viu lá como que foi a forma que eles encontraram para governar, que foi aí que surgiu, o que a gente conhece como a democracia, o surgimento da democracia. Então, os gregos, foram os povos que surgiram ali por volta do século XII a.C.,
e eles viviam em cidades independentes, né? A gente chamava de cidade-estado. Cada uma ali tinha a sua própria forma de se organizar, de governar, e elas tinham diferentes formas de governo por isso. Em Atenas, por exemplo, que foi o que a gente estudou, as pessoas que eram consideradas cidadãs, elas podiam participar diretamente dos rumos políticos da cidade, por meio das assembleias. E esse tipo de governo que ficou conhecido como democracia. Então, o participar de tomar as decisões juntas, de poder opinar ali nas assembleias, de cada um ali ter o seu direito a votar em alguma coisa, né, para tomada de decisões, foi aí se tornando o conceito que a gente tem hoje de democracia. Só que naquela época, né, quando a Pro falou que somente as pessoas, né, que eram consideradas cidadãs podiam participar. Só que não era todo mundo que era considerado cidadão ateniense. Só quem era considerado cidadão ateniense que podia participar eram os homens, que eram que tinham que ser filhos de pais atenienses. Eles tinham que ter ali, eles eram maiores, né? Não podia ser as crianças. As crianças iam acompanhar os pais, mas apenas os jovens e adultos, né? Podiam participar ali dos rumos políticos da cidade. As mulheres não podiam participar, os escravos e os estrangeiros também não, porque eles não eram considerados cidadãos naquela época, certo? Então foi aí que deu esse surgimento da democracia. Aqui a Pro colocou uma imagem só para ilustrar mesmo para vocês esse conceito, né, da Grécia. E a partir do surgimento da democracia, com o desenvolvimento, né, de muitos anos depois, a gente estudou, né, as diferentes formas de governo que existiu aí durante todo esse tempo. A gente vai estar falando aqui sobre 3 delas, foi a que a gente estudou, que foi as formas de governo da monarquia, república e ditadura. A gente ainda não chegou a estudar, né, aprofundado cada uma delas, a gente só vai, por enquanto, estar falando sobre os conceitos de cada uma, tá bom? Então, né, aí as formas de governo. Vamos primeiro começar pela monarquia. A monarquia, ela é um regime de governo em que existe um rei ou imperador, né, dependendo aí de qual a gente está falando, né? Por exemplo, na Europa era comum a gente chamar ali essas pessoas que governavam de rei, já nos países, né, ocidentais, né, como Japão, China, a gente tinha muito a questão do imperador. Então, tinha essas duas denominações, rei e imperador, mas eles exerciam a mesma questão, que era ser o chefe de Estado. E apenas ele tinha o poder, né, de comandar, ele tinha seus funcionários que o ajudavam, mas somente ele podia tomar a decisão. O que ele decidisse era o que ia ser e ponto final. E esse cargo não tinha como ser escolhido. Era um cargo que era hereditário, ou seja, que passava de gerações dentro daquela família. Então, se o rei, né, morresse, ia passar para o filho dele, e aí depois o filho desse filho ia passar para o próximo, e assim por diante. Se por um acaso, né, não tivesse ali o filho, ia pro o filho mais velho, né, não quisesse, ia pro outro filho, sempre ali dentro da família. Se não tivesse nenhum filho, ia passar para irmãos, primos e assim por diante, certo? Então aí a gente tem essa forma de governo. Como é o caso, né, que hoje a gente existe ainda em alguns países, é a monarquia. É um exemplo que a gente tem, não é essa exata monarquia igual a daquela época, mas a gente tem a Inglaterra, que até hoje tem lá a rainha, que a gente comentou nas nossas aulas. A forma de governo não é exatamente a monarquia, lá é um pouquinho diferente, porque eles também têm outra forma de estar governando atualmente, que tem o parlamentar. Então, eles acabam ali trabalhando juntos, mas um exemplo aí para vocês terem uma noção, né, de como se organiza essa questão da monarquia. Já também, além da monarquia, a gente viu, né, as outras formas de governo, que era a república. A república é um regime de governo em que geralmente o presidente, né, que esse vai ser o representante, ele é eleito pelo povo ou pelos representantes do governo. Então a gente tem aí essas duas formas. Pode ser eleito diretamente pelo povo, como acontece aqui, né? Que a gente vai lá a cada 4 anos votar, né, em algum cargo, no caso do presidente de 4 em 4 anos,
a gente vai lá, vota, e aí ele é eleito para representar o povo. E também tem a república em que os representantes do governo escolhem. Então, não é diretamente o povo, mas sim os representantes de um governo. Aqui no Brasil, é de 4 em 4 anos, a gente tem aí as eleições de presidente, e aí o presidente ele pode ficar no máximo 8 anos, que ele pode ser reeleito uma vez, depois disso ele tem que sair pelo menos do cargo uma vez, ficar em uma eleição fora para depois tentar de novo. E na República, o governo ele conta com representantes que são eleitos e com os funcionários que administram o que a população ali está precisando naquele território. Então, o presidente ele não é eleito para trabalhar sozinho, ele também conta com outros funcionários, outros representantes, que é o caso de governadores, deputados, tanto federal, estadual, os vereadores. Então, todos eles trabalham juntos para estar representando o povo e ali tomando as decisões por determinado país. E os representantes, eles são responsáveis por criar as regras, as leis, os direitos de todos os cidadãos do país. Isso serve para evitar os conflitos, as disputas e favorecer o bom convívio entre as pessoas. Esses detalhes que a Pro está falando, vocês podem também encontrar no livro de vocês, que a gente estudou e está tudo lá. Então, é uma boa vocês darem uma lida aí antes da prova. E só para a gente fechar aí essa parte da República, a gente só lembrar que os governantes na República, eles têm ali um dos principais deveres. É manter a ordem da comunidade e garantir lá o seu bem-estar e garantir que todos tenham os seus direitos respeitados e que colaborem com o funcionamento do país. Então, aí, essa é a função dos representantes dentro de uma república. Já no caso das formas de governo, que é a ditadura, esse regime de governo, ele invalida as liberdades individuais. Então, a gente viu também nas nossas aulas esse tipo de governo, em que é escolhida uma pessoa para estar representando um povo, né? E normalmente, nesse caso aqui, não é o povo que escolhe, né, quem vai estar ali à frente de um regime de governo de ditadura, mas outros representantes que falam pelo povo. E aí, ao momento que esse representante é eleito, né, para estar ali representando o país, ele é que tem o poder ali de tomar as decisões. E as liberdades individuais, então, do povo, ela é reprimida. Então, acaba que se você não segue ali o que está sendo imposto dentro daquele regime de governo, pode ser que você seja preso, você pode ser exilado. Então, tem consequências ali para não seguir o que está sendo imposto dentro do regime de governo de uma ditadura. Então, são essas aí as 3 formas que a gente viu, as formas de governo. A partir disso, dessas 3 formas de governo, a gente viu que não somente a sociedade ali ela é organizada pela forma que tem o governo, mas também ela também conta com as religiões dentro delas. E aí a gente viu que dentro de uma sociedade a gente tem as religiões monoteístas e as religiões politeístas. A gente vai primeiro falar aqui das religiões monoteístas. No livro a gente viu o exemplo de 2, existem outras, mas a gente vai estar falando primeiro dessas 2, que é o cristianismo e o islamismo. Dentro do cristianismo a gente tem várias aí vertentes, então a gente não vai ver cada uma delas, a gente vai trabalhar como aí de forma geral. Então, a gente vai falar do cristianismo e do islamismo também. E qual que é o conceito aí da religião monoteísta? São religiões que acreditam em um único Deus. Então, essa é a principal característica das religiões monoteístas. E aí a gente vai ver as diferenças do cristianismo e do islamismo, que são 2 religiões monoteístas. No cristianismo, ele surgiu no século I depois de Cristo, lá na Palestina, aqui na Ásia. Ele se espalhou pela Europa, pela África e por outras regiões do mundo. Os cristãos acreditam na salvação e na vida eterna depois da morte. Então, aí é uma das características.
E o islamismo, ele surgiu no século 7 depois de Cristo, em uma região chamada Península Arábica, na Ásia, e ele se espalhou pelo norte e nordeste da África, pela Europa e por outras regiões do mundo também. Os seguidores do islamismo também são conhecidos como muçulmanos, então tem essa aí outra denominação. Essas duas religiões, elas têm algumas coisas em comum. Uma delas é que elas cultuam, né, somente uma divindade, então, no caso, para os cristãos, é Deus, e para os muçulmanos é Alá, e eles estimulam as boas ações, o cuidado com o próximo, e eles possuem também livros sagrados, né, ambas as religiões, e cada uma deles serve ali como base para a sua prática religiosa. No cristianismo, a gente tem os ensinamentos baseados na Bíblia, que é esse aqui que a Pro colocou aqui embaixo a imagem, né? E também tem no islamismo o Alcorão, que é o livro sagrado deles, que é esse aqui. Para os cristãos, a figura principal é Jesus Cristo, que é considerado o Filho de Deus, nascido lá no século I na Palestina. Já os islâmicos, eles seguem os ensinamentos revelados pelo anjo Gabriel ao profeta Maomé. Então, a figura principal para os islâmicos é Maomé. E ele nasceu lá no século VI na Península Arábica. Então, aí, essas são as semelhanças e as diferenças dessas duas religiões. Então, é importante aí para a prova que vocês precisam lembrar que as duas são religiões monoteístas, que as religiões monoteístas elas acreditam em apenas um único Deus, e que as diferenças entre essas duas religiões é que na religião do cristianismo a gente tem a figura lá principal de Jesus Cristo, e na do islamismo Maomé, que cada um deles tem as seus ensinamentos sagrados, que estão baseados nos livros sagrados da Bíblia e do Alcorão, e também, né, lá nas divindades, que é considerado Deus e Alá, certo? E também, né, a gente tem as religiões politeístas. Existem várias religiões politeístas, desde antigamente até atualmente. E em sua definição, o que é? As religiões politeístas, elas são ao contrário da monoteísta. É só lembrar, né, que são religiões aí que acreditam em vários deuses. Então, a gente tem alguns exemplos das religiões egípcias, as gregas, as romanas, que são aí as mais antigas que a gente tem. Então, a Pro trouxe aqui alguns exemplos, né? Só para vocês verem a diferença. Então, na religião egípcia, a gente tinha lá os deuses, que era Amon, Anubis, Ra, Horus, Osíris. Tinha aí vários, né? Cada um ali representando alguma força da natureza, alguma coisa nesse sentido que eles acreditavam aí que eles eram responsáveis aí por cuidar desse povo. Na religião, né, grega e na romana a gente tinha lá os deuses que ficavam lá no Olimpo, então tinha Zeus, Poseidon, tinha vários deuses aí, cada um também representando ou uma força da natureza ou alguma força aí maior para eles que também cuidava ali daquele povo. E atualmente os exemplos que a gente tem aí de religiões politeístas são as religiões africanas e as religiões indígenas, né? Que a gente viu também nas nossas aulas, que nas religiões africanas a gente tem, ao invés de ser denominado os nomes deuses como era nas egípcias, gregas e romanas, a gente tem os orixás, que representam também a mesma questão, né? Ali são as imagens que eles têm. E aí, aqui também só a representação que a gente tem das imagens aí dessas entidades, ok? Então aí, só mais uma vez, relembrando para vocês a diferença. Religiões monoteístas, um único Deus. Politeístas acreditam em vários deuses. E aí a gente tem os exemplos no monoteísta da cristianismo e islamismo, e nas religiões politeístas, os egípcios, gregos, romanos, as religiões africanas e indígenas.
certo? Então, é isso que vocês vão aí encontrar, né, lá na nossa avaliação de história. Eu espero que tenha dado aí uma ajuda para vocês. Estudem esses conteúdos, dêem uma olhada no livro, onde fala desses conteúdos. Tá tudo baseado no que a gente já viu. E se precisar, né, dar uma lida em algum exercício que a gente fez, eu acho que só com o livro mesmo vocês já vão conseguir aí se preparar bem para a prova de amanhã. E se também se precisar de esclarecer alguma dúvida, só entrar em contato, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ajudem vocês de alguma forma. Bons estudos e até o próximo vídeo.